A usucapião especial coletiva, pessoal, apesar também de ter aí a base, sua base constitucional está lá no artigo 183, mas ela tem um tratamento especial dentro do artigo 10 do Estatuto das Cidades. O Código Civil, pessoal, tentou trazer isso para a sua redação também, lá no artigo 1228, parágrafo 4º, se eu não me engano. Só que o legislador, na hora de fazer a aprovação do texto final do Código Civil, alterou e colocou um detalhezinho lá e criou uma nova forma de aquisição da propriedade. Tá? Mas aqui no Estatuto da Cidade, pessoal, nós temos a usucapião mesmo, que é a usucapião coletiva, que tem os seus requisitos próprios, que estão lá no artigo 10. O que ele fala? Núcleos urbanos informais. Então, o que a gente tem que ter em base aqui, pessoal, em mente? A gente tem que ter aquela ideia de várias famílias morando em núcleos urbanos informais, ou seja, que não foram urbanizados. Então, eu gosto de usar como exemplo aqui, pessoal, para colocar essa situação. Eu gosto de imaginar aquelas aglomerações, aquelas, vamos dizer, favelas, entre aspas, onde o início da favela, melhor dizendo, onde se tem ali um grupo de famílias morando num determinado imóvel, sem você poder individualizar efetivamente qual é o pedaço de cada um. Tá todo mundo junto ali, cada um com o seu cantinho, né, com o seu cômodozinho lá, e você não consegue individualizar efetivamente qual é a área de cada um. Veja que numa situação dessa ficaria muito complicado cada um pedir o campeão individual. Por quê? Porque não tem como você individualizar. Tá todo mundo junto. Tá lá, cada um com seu espaço, mas tá todo mundo junto. Então é aí que entra, pessoal, a ideia interessante da usucapião especial coletiva. Então, lá, os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total, dividida pelo número de possuidores, seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então, vamos lá, pessoal. Requisitos. Artigo 10, requisitos. Aqui a gente vai ter alguns detalhezinhos interessantes, importantes, específicos, pessoal. Requisitos. Vamos lá. Primeiro, os gerais. Posse, mansa e pacífica. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. De todos. Sempre de todos. Tudo que a gente for analisar aqui nos requisitos, pessoal, será sempre coletivamente. Então, todos têm que atender. Se um não atender os requisitos, de duas uma. Ou ninguém consegue o campeão, ou o grupo tira ele. Né? Quando a gente fala de tira ele aqui, na verdade, pessoal, não é, né, na base da pancadaria, não. Né? Na base da obrigatoriedade. Não. Você vai tentar colocar ele fora dessa usucapião, excluir ele dessa usucapião, deixar ele no cantinho dele lá, sem usucapir, e os demais usucapim, né? Tenta usucapião, tá? Mas vamos lá, pessoal. Então, posse mansa e pacífica de todos, 5 anos ininterruptos de todos, animus domini, de todos. Aí agora entra os requisitos especiais, pessoal. A divisão da área, tá? A área total, né? Divisão. Na área total, a divisão deve dar aí 250 metros até 250 metros quadrados para cada. Não que eles tenham tudo isso, tá, pessoal? Não que eles tenham. Mas vamos supor, eu tenho lá uma área com 1.000 metros quadrados. Uma área com 1.000 metros quadrados. Eu tenho 10 famílias morando ali. Eu tenho 20 famílias morando ali. 1.000 metros quadrados. Por 20, a gente vai ter 50 metros quadrados para cada um. Atender o requisito. Certo? Quinto, pessoal, requisito. Nenhum deles pode ser. Ninguém pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Pessoal, se algum deles for, já era essa modalidade aqui. E por fim, pessoal, formar núcleo urbano informal. Formar núcleo urbano informal. Veja, pessoal, que esse formar núcleo urbano informal é exatamente essa ideia que eu falei para vocês aí, de um bairro, um lugar
várias pessoas, onde você não consegue individualizar, que não passou por um processo urbanístico, tá? Você não consegue individualizar efetivamente aonde que cada um está, né? A ponto de possibilitar, então, a uso capião individual. Detalhes específicos dessa modalidade aqui, pessoal. Artigo 10, parágrafo 1º, vai falar aí que pode haver aí a soma das contagens de tempo das posses anteriores, tá? Então, sem problema nenhum isso daqui. Outro ponto importante, pessoal, o parágrafo 3º desse artigo 10 vai falar, pessoal, que a sentença que reconhecer a uso capião coletiva aqui vai estabelecer entre os moradores, entre os autores, entre os possuidores, um condomínio entre os possuidores, tá? Esse condomínio, na verdade, pessoal, vai ter uma ideia de condomínio geral, tá? Na sentença, pessoal, o juiz vai declarar a fração ideal igual para cada possuidor em regra, tá? Então, na hora do juiz dar lá a sentença, ele vai fazer a distribuição de fração ideal igual para cada possuidor, ainda que um possuidor possua mais ou menos, tá? Não interessa, ele vai estabelecer fração ideal igual, a não ser que os possuidores se organizem, estabelecendo um plano de partilha e coloquem ali, então, frações diferentes para cada um. Então, o A com 50 metros, o B com 40, o C com 60, o D com 70, de acordo com o que eles efetivamente possuem, tá? Mas não é a regra, até porque isso é bastante complexo de fazer. Então, na regra, o juiz vai estabelecer frações ideais para cada um. O parágrafo 4º do artigo 10, pessoal, também fala sobre as regras do condomínio geral, né? O que vai acontecer? Primeiro, tudo que se referir ao condomínio, pessoal, deve ser decidido coletivamente. Então, eventualmente, esse condomínio geral não vai poder ser dividido. Até porque, pessoal, não tem como dividir. Porque não há como se estabelecer a área de cada um. Mas, eventualmente, se for possível dividir, essa divisão, pessoal, vai ter que ter aí deliberada em assembleia por todos os condôminos e ter aí votos de no mínimo 2/3 dos condôminos presentes, de todos os condôminos, 2/3 têm que votar pela divisão, tá? E essa divisão só vai poder ocorrer se a comunidade sofrer um processo de urbanização, obras de urbanização. Por quê? Porque são através dessas obras de urbanização que vai ser possível estabelecer a divisão. O que, como eu disse, é bastante complexo, tá? Não é uma situação simples, tá? Outro ponto importante, pessoal, como é um condomínio, todas as decisões que interessam a todos devem ser decididas conjuntamente em Assembleia Geral. Então, qualquer decisão importante para a comunidade deve ser deliberada em Assembleia Geral pelos condôminos por votos aí da maioria dos presentes da Assembleia. Aí eu vou aplicar, na verdade, pessoal, as regras gerais do condomínio geral e do condomínio edilício naquilo que for, naquilo que couber, naquilo que for compatível, tá? Mais um outro ponto importante aqui. Quem que pode requerer essa uso capião? Todos os possuidores juntos. Então, sei lá, tem 100 possuidores, vão ter 100 autores. O que não é o ideal, tá, gente? Por quê? Porque quanto mais gente nos polos da ação, mais complexo fica o negócio. Então, para facilitar, o que se aconselha? Formar uma associação de moradores. O artigo 12, inciso 3 do Estatuto das Cidades permite que a associação dos moradores entre com a ação de uso capião coletivo em nome desses moradores. Tá? Parágrafo 1º, coloca a participação obrigatória do Ministério Público. Artigo 12, parágrafo 1º, coloca a participação obrigatória do Ministério Público nesse tipo de uso capião, como a gente já disse lá no comecinho da aula. E o parágrafo 2º, pessoal, vai trazer aí a ideia da justiça gratuita, tá? A gratuidade judiciária nesse processo aqui, pessoal, nessa ação, vai envolver, além das despesas processuais,
vai envolver também a gratuidade registrária com as custas do cartório, tá? Então, o cartório de registro de imóveis não vai poder cobrar para registrar essa modalidade aqui de uso capião, a sentença declaratória dessa modalidade de uso capião. Certo, pessoal? Para a gente finalizar as espécies, ficou faltando apenas uma. Bom, pessoal, então a gente vai agora para a última espécie de uso capião. Essa espécie, pessoal, ela é um pouco mais recente, que é o uso capião por abandono do lar, que está presente, pessoal, lá no artigo 1240-A. É uma espécie de uso capião, pessoal, bastante polêmica, né? Bastante gente questiona essa modalidade de uso capião, mas ela está presente na nossa legislação, então a gente vai dar uma olhadinha nela agora. O que fala o artigo 1240-A, pessoal? Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Veja, pessoal, que de acordo com esse artigo, nós temos, então, os seguintes requisitos para a uso capião por abandono do lar. E esses requisitos vão diferenciar um pouco daquela sequência que nós estávamos vendo até agora. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, casamento ou união estável que não foi dissolvido. Por que não foi dissolvido? Por que eu afirmo isso, pessoal? Porque, tecnicamente, se já houve a dissolução do casamento da união estável, em regra, já houve partilha de bens. Então, não há que se falar em uso capião numa situação dessa. Em segundo ponto, pessoal, o bem deve estar na comunhão. Bem pertencente à comunhão. Ou seja, pessoal, esse bem deve fazer parte do regime de bens. Né, deve ter sido adquirido, deve integrar o patrimônio comum daquele do casal, dependendo aí do regime de bens que ele adotar. Outro ponto, pessoal, o abandono. O abandono, esse é outro ponto importante também. Deve haver o abandono do lar por um dos cônjuges. Quarto lugar, posse mansa, pacífica e exclusiva. Posse mansa, pacífica e exclusiva. Mais outro requisito, pessoal. Além da posse mansa, essa posse tem que ser por 2 anos ininterruptos. E o imóvel deve ter 250 até 250 metros quadrados, sendo que a posse tem que ser exercida com animus domini. Certo? E por fim, pessoal, não vai caber aqui. Eu já gastei todo o meu quadro. Mas, pessoal, além desses que estão aqui, mais 2 requisitos são importantes. Primeiro, não pode ter outro imóvel na propriedade. E segundo, deve estar na moradia. Tá? Então, veja, pessoal, esses são os requisitos. Casamento, união estável não dissolvidos, bem pertencente à comunhão, abandono do lar por um dos cônjuges, posse mansa, pacífica e exclusiva, 2 anos ininterruptos, imóvel de até 250 metros quadrados, animus domini, não ser proprietário de outro imóvel e estar na moradia junto com a sua família. Veja, pessoal, que essa modalidade de uso capião ela é bastante criticada porque ela parte de um pressuposto de que aquele que está abandonando o lar, tecnicamente não tem mais interesse no bem ou simplesmente está largando a posse desse bem, possibilitando a uso capião pelo outro. Só que, pessoal, na verdade, existe uma série de problemas nessa modalidade do capião. Tem várias discussões sobre isso, né? Uma delas é que, enquanto na constância do casamento, enquanto durar o casamento, ou seja, enquanto o casamento não for dissolvido,
não se conta a prescrição entre cônjuges, né? Mas um ponto que a gente deve considerar bastante preocupante, pessoal, é a ideia de abandono. O que é o abandono? O que significa abandonar o lar? Será que realmente quem abandonou o lar é efetivamente o culpado pela separação? É efetivamente aquela pessoa que, em tese, deve perder o imóvel? Pode ser aquela pessoa que já não aguenta mais conviver por causa de humilhação, por causa de um relacionamento abusivo, e então decide abandonar o lar antes que alguma coisa mais grave aconteça. Então, assim, pessoal, a ideia do abandono, no jeito que foi posta pelo legislador, pessoal, é uma ideia um pouco perigosa, né? Então, não é uma modalidade que é muito bem aceita pela doutrina. Tem bastante críticas sobre a forma como ela foi posta pelo legislador. E o importante destacar, pessoal, lá no parágrafo 1º do artigo 1240-A, fala que essa modalidade de uso capião só pode ser requerida uma única vez. Então, se a pessoa já requeriu essa modalidade uma vez, ela não pode requerer uma segunda vez. Ok? Certo, pessoal? Então vamos agora compreender todas as espécies da uso capião. Então, pessoal, vamos agora para alguns detalhes específicos, começando aí pela questão da contagem do prazo. Tirando alguns detalhes específicos, pessoal, da contagem de prazo lá do Estatuto das Cidades, a contagem de prazo para a norma geral do Código Civil está lá no artigo 1243. E lá, nesse artigo, nós vamos ter aí duas formas de contagem. A gente vai ver aqui, agora. Vamos lá. Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, no caso do artigo 1242, com justo título e boa fé. Então, veja lá, pessoal. A gente pode, na verdade, fazer duas coisas. Somar ou começar uma nova, iniciar do zero. Quando a gente fala do somar aqui, pessoal, a gente tem que ter em mente, primeiro, o artigo 1207, como a gente já estudou lá na parte de sucessão da posse, tem o videozinho lá no canal, só dar uma procurada lá, só colocar aí o link, eu vou até colocar o link aí para você, para ficar mais fácil. Então, somar a posse, você tem que lembrar do artigo 1207, só que aqui tem um detalhe, pessoal, aqui então, na verdade, você vai acrescentar, vai somar, né, a posse anterior. Só que o problema é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de somar a posse anterior, a ideia do artigo 1207 é exatamente essa, você também soma as partes ruins da posse anterior, ou seja, soma também os vícios da posse anterior. Então, veja, pessoal, quando a gente fala da ideia de somar a posse, eu sempre falo o seguinte, você tem que trabalhar a estratégia dentro do seu escritório. Se a posse anterior, você vai analisar a posse anterior do seu cliente. Se a posse anterior do seu cliente é uma posse boa, soma, porque isso facilita, você vai ter mais tempo. Agora, se a posse anterior do seu cliente, você tem dúvida se ela é boa ou não, não soma. Por quê? Porque a posse anterior, pessoal, é igual a maçã podre num cesto de maçãs boas. As maçãs boas não vão corrigir a maçã podre. A ideia é a mesma aqui, pessoal. O tempo de posse bom, por mais do que seja 9 anos de posse boa, aquele 1 ano de posse estragada, de posse viciada, vai estragar todo o tempo de posse do seu cliente. Então, não é interessante você somar. Na dúvida, não some. Agora, se você tem certeza que a posse não é boa, então você está na dúvida, comece uma posse do zero. Por quê? Porque aí, pessoal, a posse do zero não tem vícios. Por quê? Porque é uma posse nova. A posse do seu cliente sozinha não tem vício nenhum. Então, é uma posse boa, uma posse nova, considere só a dele. Agora, se você tem certeza que a posse do anterior do seu cliente
É uma posse boa? Não tem vício? Soma. Porque você vai ter mais tempo, você pode inclusive considerar modalidades de uso capião mais tranquilas para você pleitear. Tá? Bom, outro ponto importante que a gente tem que considerar aqui, pessoal, é o seguinte. Outro ponto que a gente tem que considerar aqui, pessoal, é o que a gente comentou lá na uso capião por abandono do lar, da questão da aplicação das causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição aqui na uso capião. Isso está lá no artigo 1244 do Código, que vai falar o seguinte: estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, ou seja, impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam a usucapião. Ou seja, pessoal, eu vou aplicar a usucapião as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição que estão, pessoal. Então, aplica-se a usucapião as causas dos artigos. Então vamos lá, quais são os artigos que nós temos aqui? Artigos 197, 198 e 199, impedimento e suspensão. Artigo 202, nós temos interrupção. Tá? Então, essas causas, pessoal, se aplicam também na contagem do prazo da uso capião. Para a gente finalizar o tema uso capião, pessoal, ficou faltando apenas a gente ver a uso capião extraordinária. Ou extraordinária não, extrajudicial, desculpa. Ficou faltando a gente ver apenas a uso capião extrajudicial. Na verdade, pessoal, a gente visualiza algumas situações de equívoco em algumas doutrinas quando trabalha a ideia da usucapião extrajudicial. Por quê? Porque algumas doutrinas colocam a usucapião extrajudicial como uma espécie de usucapião, quando na verdade não é. A usucapião extrajudicial, na verdade, não é espécie, é procedimento. É procedimento. A gente pode dizer, então, hoje, pessoal, que na verdade existem dois procedimentos, né? Nós temos o procedimento judicial, que é através da ação de usucapião, e nós temos o procedimento administrativo, que é a usucapião extrajudicial. E aonde que vai se dar isso aqui, pessoal? Isso aqui vai se dar lá no cartório de registro de imóveis, tá? Então, vai ocorrer lá no cartório de registro de imóveis da situação do bem. Então, pessoal, se o imóvel é lá de São Paulo, eu tenho que analisar qual cartório é da competência daquele imóvel lá. Se a comarca tiver só um cartório de registro de imóveis, então não tem problema, não tem nenhuma dificuldade. Agora, quando tem mais de um registro de imóveis, aí a gente tem que analisar aí a questão da competência, tá? Todo o procedimento, pessoal, está lá regulado no artigo 216A, artigo 216A da Lei Federal 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, pessoal. O Código de Processo Civil de 2015 acrescentou na Lei de Registros Públicos o artigo 216A, que traz exatamente todo o procedimento para a usucapião extrajudicial, pessoal. Basicamente, qual que é o procedimento? Você vai ter um requerimento, tá? Esse requerimento vai estar lá exigindo aí com os documentos que o artigo 216A exigir, uma série de documentos que devem acompanhar esse requerimento. Esse requerimento tem que estar assinado pelo possuidor usucapiente e tem que estar assinado também por um advogado, tá? Então, o advogado tem que participar desse procedimento. E aí, então, pessoal,
Feito esse requerimento protocolado lá no cartório de registro de imóveis, o oficial de registro vai dar andamento nesse procedimento e, não havendo qualquer oposição, ele vai reconhecer a usucapião e vai registrar. Tá? Se houver algum problema, se houver algum protesto, alguma impugnação, tá? Aí o oficial de registro vai encaminhar o procedimento para o judiciário e aí então esse procedimento extrajudicial será convertido em judicial. Tá? Qual que é a vantagem, pessoal? A celeridade. É rápido. Tá? É rápido. Qual que é a desvantagem? Não é prático. Por quê? Porque veja, pessoal, como eu disse para vocês, havendo qualquer impugnação, o oficial de registro não tem jurisdição para decidir. Então ele vai ter que encaminhar para o judiciário de qualquer forma. Tá? E também tem um outro problema, pessoal, que é o custo disso, né? O custo cartorário no Brasil é elevado. Então, muitas vezes, pessoal, quem impede o usucapião são pessoas que não têm dinheiro, que têm um baixo poder aquisitivo. Então, nessas situações, pessoal, acaba se tornando inviável o procedimento extrajudicial. Por isso que ele não tem muita praticidade. Por quê? Porque, primeiro, em última análise, havendo dúvidas ou havendo impugnação, o oficial de registro não pode decidir. Ele vai ter que encaminhar para o judiciário. Né? Houve uma alteração nesse artigo 216A, já recente, que melhorou um pouco essa ideia da usucapião extrajudicial. Facilitou, porque antes era pior ainda. Né? Hoje, em caso de silêncio, pessoal, o oficial de registro pode decidir. Tá? Mas, ainda assim, pessoal, ainda temos problemas nessa modalidade do usucapião. Por isso que ela não é prática. Tá? Então é isso, pessoal. Encerramos a ideia aí da aquisição por usucapião. Nos próximos vídeos nós vamos continuar trabalhando outras formas de aquisição da propriedade imóvel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, se você tiver aí alguma dúvida, pode deixar aí na mensagem, no comentário do vídeo, pode mandar no meu direct lá no Instagram, @souprofgiba, tá? Vai aparecer aí embaixo para você. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. Ok, pessoal? Então é isso. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.